Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, hoje do versículo 14 ao 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Tiago 2, do 14 ao 26, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, que a tua fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir que Deus prepare o nosso coração para receber a sua palavra com fé. Pai querido, obrigado porque nessa noite, com calor, barulho, insetos, o nosso próprio coração, que por vezes fica tão inquieto, Pai, e temos tanta dificuldade, às vezes, de prestar atenção, desacelerar e nos concentrar no que estamos fazendo aqui nesse momento, Pai. Nessa noite, Pai, que o Senhor escolheu e que o Senhor preparou desde toda a eternidade, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, para que a Tua palavra encontre morada em nós, que a Tua palavra seja operosa em nossa vida e transforme o nosso coração pelo poder do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, e que por meio da nossa fraqueza, a Tua glória brilhe cada vez mais nas nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje de tarde, nós estávamos numa reunião dos diáconos na casa da nossa irmã Vivian e do diácono Luciano. Foi uma tarde muito gostosa, pudemos conversar bastante sobre a diaconia da igreja, sobre o que Deus tem feito no nosso meio e planos para o futuro. E enquanto nós conversávamos, eu com os demais diáconos da igreja, nós olhávamos aí no canto ali da sala, estavam as crianças brincando, de uma brincadeira muito legal. Era uma brincadeira que eu, na minha época, chamava elefante colorido. A Maísa falou para mim que é um pouco diferente agora, não sei muito bem o que mudou, mas tudo bem. E na brincadeira era assim, as mães estavam ali, as crianças estavam ali sentadas no tapete, com vários brinquedos coloridos espalhados. E aí a mãe falava, eu quero branco. Aí as criancinhas, a Clarice, todas elas iam lá correndo, procuravam lá, achei o branco. Vermelho, aí aquela corrida lá para achar o vermelho. E se achar aquela cor no meio do caminho, sempre surge aquela discussão, não, mas isso aí não é vermelho, não, isso aqui não é azul. Às vezes não tem tanto consenso assim. Mas quando se fala uma cor, normalmente a gente sabe do que a gente está falando, o que a gente quer ver, o que a gente está procurando quando aquela palavra é enunciada. No texto de hoje, nós vamos ter como que Tiago fazendo a mesma brincadeira com a gente hoje. E ele fala assim para a gente, me mostra a fé. O que você ia mostrar para Tiago se ele falasse assim, me mostra a fé. Acha a fé e me mostra. Eu quero ver. Eu quero ver com meus olhinhos que essa terra de um dia há de comer o que é a fé. O que você mostraria para ele? O nosso mundo hoje poderia mostrar algumas coisas. Poderia talvez mostrar um terço, um santo, poderia mostrar a Bíblia, aquelas imagens que a gente coloca no Google Imagens, quando quer fazer um slide do louvor, adoração, e aparece aquela pessoa com os braços abertos de costas, numa campina verdejante, com um grande sol brilhando. Isso é fé.
Muitas vezes a nossa ideia de fé, ela é formada por imagens, por símbolos e por coisas que não é o que a Bíblia diz que a fé é. Eu não estou querendo dizer que a fé não pode parecer com alguma dessas coisas em alguma circunstância, algumas delas de forma nenhuma, mas algumas coisas, de certa forma, podem mostrar um pouco do que é a fé. O dilema que Tiago está tratando aqui na igreja é que muitos irmãos daquela comunidade que estava passando por diversos problemas, eles tinham o seguinte discurso: Tiago, eu estou sofrendo. E quando se sofre, ninguém aponta o dedo. Eu não sei se vocês já pensaram assim, já passaram por isso em momentos de sofrimento. Quando você está sofrendo, você não está bem, você está com uma dor no coração, uma dificuldade na sua vida, é muito difícil aceitar uma repreensão. O nosso costume é, quando eu estou sofrendo, eu quero ser consolado, apoiado, entendido, acolhido, levar aquele tapinha no ombro e falar: eu te entendo, eu sei como é difícil, tudo bem, uma hora vai passar. E a Bíblia, em diversos lugares, vai falar disso para aqueles que sofrem. A Bíblia vai mostrar o cuidado de Deus para aqueles que estão chorando. Porém, Tiago não deixa o sofrimento ser uma desculpa para que comportamentos pecaminosos permaneçam na vida daqueles que sofrem. Porque sofrer não é desculpa para pecar. Estar passando por dificuldades não é desculpa para abandonar a santificação. E é duro ouvir isso. Também nessa tarde alguns estavam falando: nossa, mas Tiago bate doído, né? E bate mesmo. Porque Tiago não quer deixar que o pecado, aquela sensação do senso comum, nos iluda. E é muito fácil nós seguirmos por esse caminho. E aqui nessa passagem, Tiago vai confrontar alguns irmãos da igreja que falavam assim: Tiago, eu estou sofrendo. Tiago, eu estou passando por problemas. Eu tenho poucos recursos. Se eu vejo alguém passando necessidade, eu vou lá e ajudo, vai faltar para mim. Tiago, se eu vejo pessoas sofrendo, eu também estou sofrendo. Então, se eu estou sofrendo e os outros também, eu vou cuidar de mim e cada um cuida de si. Tiago, eu estou passando por muitas dificuldades na minha fé. Não é hora de ser corajoso, de dar um testemunho ousado na praça, de contra-oposição. É hora de ficar de boca miúda, no meu cantinho, crente do meu jeitinho na minha casa. É isso que eu tenho que fazer no momento. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. É hora de curar as minhas feridas, lamber os meus machucados, esperar o tempo passar. Mas Tiago vai falar o seguinte: não é assim que funciona. Não é porque nós estamos passando por tempos difíceis, não é porque você passa por sofrimento, que nós temos a desculpa de pensar que a nossa fé é algo que pode ser minimizado ao extremo, a ponto de virar uma simples declaração: eu creio em Deus. E falando assim, talvez você pense: isso não é para mim. Mas é muito comum isso acontecer. É muito comum, diante de situações complicadas, a gente pensar assim: olha, eu posso não estar indo na igreja, eu posso não estar lendo a Bíblia, eu posso até não estar orando muito, eu posso não estar servindo aos meus irmãos, eu posso não estar me esforçando tanto na minha santificação, mas olha, eu estou sofrendo, está difícil. E por estar difícil, Deus entende. Por estar difícil, isso continua sendo a minha fé. E Tiago vai falar que não é assim que funcionam as coisas. E ele vai mostrar isso de algumas formas no texto. Ele vai começar do versículo 14 ao 17, mostrando que uma fé sem obras é uma fé morta. Ele nos diz: meus irmãos, qual proveito, do que adianta alguém disser que tem fé, mas esse mesmo alguém que diz que tem fé, não ter as obras? Pode, por acaso, semelhante fé, uma fé sem obras, salvar alguém? Essa é a pergunta que ele faz. E hoje em dia, com o avanço que nós temos da teologia, a popularização do conhecimento teológico, talvez alguém poderia até falar: sim, Tiago, uma fé, se for uma fé verdadeira em Jesus, ela salva, independentemente das obras. E aí a gente olha lá para Lutero e a Reforma Protestante. E, de certa forma, é uma resposta certa. Mas não é essa a pergunta que Tiago está fazendo. E, às vezes, por causa de um conhecimento teológico que nós temos descontextualizado, a gente olha para o que Tiago está falando e quer simplificar demais. Só que Tiago quer falar o seguinte: meu irmão, você que diz que tem fé, que é ortodoxo, que acredita nos 5 pontos do calvinismo, que guarda tudo que a Bíblia tem que guardar, lê a Confissão de Fé de Westminster de capa a capa, sabe todas as perguntas do catecismo maior e menor, você que sabe tudo sobre tudo da teologia, se você não vive o que você sabe, por acaso a sua fé é a fé que vai salvar? E a resposta implícita é não. Por melhor que seja a sua teologia, se ela não é vivenciada no dia a dia, você vai para o inferno. É isso que Tiago está falando aqui. E a gente poderia pensar: nossa, mas então está todo mundo perdido? E Tiago vai começar a colocar uma situação na qual alguns da igreja, talvez você hoje, tenha passado, em que ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e algum de vocês disser para eles: vá em paz, aqueça-se, fartem-se,
Sem, contudo, vocês darem para esses irmãos que precisam de coisas o necessário para o corpo, do que adiantou todo esse discurso bonito? E essa fala deles, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, alguns interpretam como uma possível até oração. É como se estivessem falando assim, em nome de Jesus: olha, que Deus te abençoe, que Ele te aqueça, que Ele te farta, que Deus te sustente em tudo que você precisa. Aí, hoje em dia, o pessoal fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Era quase isso. Mas a pessoa que falou todo esse discurso bonito, com toda essa ousadia, com toda essa fé, de que Deus vai te sustentar, Deus vai cuidar, não vai faltar nada, não tem a disposição de pegar e fazer assim: olha, eu não tenho muito, R$5 ajuda? É o que eu tenho agora. Eu estou passando necessidade também, mas o pouco que eu tenho eu quero te ajudar. É melhor uma fé que dá R$5 para quem está precisando comprar uma comida, um irmão na fé que está passando necessidade, do que uma fé que fala que Deus te abençoe, prospere e te abençoe, que os céus se abram e as chuvas, as bênçãos do Senhor caiam sobre você. É muito melhor você, de boca simples, boca pequenininha, falar: que Deus te abençoe, está aqui, irmão, se precisar de alguma coisa, manda uma mensagem, estou orando por vocês, se precisar me incomoda mesmo, a gente está aqui para se cuidar. A fé que só fala bonito, que fala com embasamento, mas que não faz nada, é uma fé que não salva. E aí Tiago vai terminar dizendo, versículo 17, assim, portanto, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma fé completamente inútil. E aí alguém poderia pensar: nossa, Tiago, mas eu acredito de verdade, eu tenho um coração totalmente sincero para o Senhor. Muitos dos que estavam seguindo Tiago aqui, dessa igreja, eram judeus convertidos ao cristianismo. E aí Tiago vai dar uma afirmação bem dura, versículo 18 e 19. Mas alguém dirá, ele já sabia que ia ser difícil de engolir isso, que alguém ia responder: você tem fé, Tiago? Não, a pessoa diria: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, eu com as minhas obras te mostrarei minha fé. Alguém poderia falar assim para Tiago: Tiago, olha, você é o cara das obras. Deus te deu um dom maravilhoso de misericórdia. Você é uma pessoa desprendida financeiramente, uma pessoa que está disposta a gastar seu tempo, cuidar do outro, mandar uma mensagem, se importar, orar. Você é uma pessoa das obras. Eu sou uma pessoa da fé. Eu estudo bastante, estou antenado nos debates, eu estou buscando compreender as minúcias da teologia sagrada. Eu sou uma pessoa que é guardiã da doutrina, mas Deus te deu um dom maravilhoso, que Deus te abençoe, Tiago. E aí Tiago responde com uma das frases mais duras de toda a carta. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. A diferença é que eles tremem. Muitos cristãos por aí têm uma fé pior do que a fé dos demônios. Já parou para pensar nisso? Se a sua fé não é uma fé inferior à fé dos demônios, não quer dizer que os demônios são uma fé salvadora, uma fé que eles vão se arrepender e vão se tornar anjinhos de luz no último dia. Não é isso que o texto está falando. Mas que os demônios, no conhecimento que eles têm de quem é o Senhor, por mais deturpado que seja a mente e o coração de um demônio, por mais enviesado que sejam os seus caminhos e mais corrompido que ele seja no mais íntimo do ser, eles ainda têm a percepção de que se Deus é Deus, o Deus contra quem eu me rebelei um dia, eu tremo diante dele. Lembra dos evangelhos? Quantas vezes Jesus chegava numa cidade e encontrava um endemoniado, o demoniado caía no chão gritando: Jesus, você veio aqui para acabar com a gente, não chegou a nossa hora, tem misericórdia de nós. E Jesus faz o quê? Vai embora. E a pessoa dava um grito, vomitava, gritava, alguma coisa acontecia e o demônio ia embora. O demônio via Jesus e não conseguia ignorar a sua presença. Só que muitos cristãos falam assim, com o linguajar do Antigo Testamento. Os judeus tinham esse costume de falar assim: Yahvé Eloheinu, Yahvé Errad. Yahvé, o Deus da aliança, é Deus. Yahvé é o meu Senhor. Ele é único. Essa era a profissão de fé dos judeus. O Senhor Deus é único, o Senhor Deus é o meu Senhor. E eles falavam isso constantemente. Os judeus até hoje têm esse costume de falar o Shema lá de Deuteronômio 6. Eles professam isso constantemente, como uma expressão da sua fé. E aí Tiago fala o seguinte: olha, muito bonito falar isso, muito bom decorar a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Muito bom tudo isso. Só que se isso só sai da sua boca e não mexe com a sua vida, um demônio está em vantagem. Porque o demônio sabe que Deus existe, não tem como ele ignorar isso. O demônio sabe que Deus é poderoso. O demônio sabe o quanto Deus é santo e o quanto ele é impuro. E o demônio treme, ele se apavora, ele reage diante da glória.
Só que você que diz que, eu acredito em Jesus, professa o credo apostólico, a confissão reformada, seja lá o que for, mas a sua vida não é marcada, nem que seja por um mínimo sentimento, um constrangimento, um desejo de mudança, uma vergonha diante do seu pecado, um maravilhamento diante da glória, nada, absolutamente nada, um demônio está em vantagem. Ele tem mais fé do que você. Porque a fé, quando é real, ela causa algo na gente. E Tiago pega os piores seres desse universo para mostrar que isso é verdade até mesmo na vida deles. Só que quando a gente brinca com a fé e fala assim, olha, eu não sou uma pessoa de obras, sou uma pessoa de fé. Eu não sou uma pessoa de ações, sou uma pessoa de palavras. Tiago está falando, parabéns, você está atrás de um demônio. E aí alguém poderia pensar, tá bom, Tiago, então o que eu vou fazer? Como é que é a fé verdadeira? Como que eu vou agora agir diante de toda essa complexidade que você me apresentou, de que eu estou errado, que tudo que eu faço está errado, que a minha motivação está errada? Então como é que é a fé verdadeira, Tiago? Como que eu mostro uma fé verdadeira, não só com palavras? E aí ele vai nos contar a história de duas pessoas, um homem e de uma mulher, Abraão e Raabe. E a partir do versículo 20 ele nos diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, que ela é inútil? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E antes da polêmica desse último versículo, é importante entendermos o que aconteceu com Abraão, o que Tiago quer nos ensinar com a vida dele. E aqui Tiago está olhando para dois eventos na vida de Abraão. Vocês se lembram da vida dele? Abraão era um homem idoso, que morava em Ur dos Caldeus, um território que não era uma região piedosa, marcada por sua fé no Senhor. Era marcado por idolatria, adoração aos astros e várias outras coisas. Quando Abraão estava lá, já idoso, Deus veio até ele por amor. Pensa, Deus veio até um homem pecador e falou, anda na minha presença, sê perfeito, vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, você vai ter muitos filhos, seus filhos vão abençoar o mundo, e a terra que você pisa será sua. E Abraão creu naquela palavra, e ele continuou vivendo na palavra que Deus tinha dito. Lá no capítulo 15, Deus vai aparecer novamente para Abraão, e naquele momento ele fala, Abraão, tenha certeza de uma coisa, eu entro em aliança com você hoje. Naquela hora, Abraão estava dormindo, e Deus passou sozinho por entre os altares. Nós vimos isso em uma aula, ainda esse ano, sobre a aliança. Deus passa sozinho, mostrando que ele seria o total responsável pelo cumprimento da aliança. E ele fala, Abraão, tenha certeza de uma coisa, eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei. Você de fato terá muitos filhos, você de fato será uma bênção para as nações, você passará por muitas coisas. É certo que sua descendência um dia será escrava no Egito, mas um dia ela vai sair de lá com muitas riquezas, e tudo aquilo que eu prometi vai se cumprir na sua vida. E você terá um filho, já bem idoso, e esse filho será o herdeiro de tudo isso. Ele será o sinal de que eu sou fiel para cumprir toda essa aliança que eu estou fazendo com você hoje. Passa-se um tempo e Abraão tem um filho, Isaque, o filho da promessa. E Isaque começa a crescer, muito amado pelo seu pai, filho de um milagre. E passa-se um tempo. Segundo a tradição judaica, a gente não tem como ter total certeza sobre isso, Isaque tinha uns 22 anos quando ele foi lá para o Monte Moriá. E numa bela manhã, Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, levanta, pega o seu filho, coloca ele sobre um jumento e vai até o Monte Moriá. Lá você vai matar o seu filho como oferta a mim. Só. Eu não sei se Abraão contou para Sara, eu acho que não. Mamãe acho que nunca ia deixar o pai fazer isso com o filho. Mas o que Abraão faz? Isaque, meu filho, junte a lenha, junte a minha faca, chama os servos, nós vamos viajar. E o Isaque, obediente, pegou, foi, subiu na mula e foram até o pé do monte. Chegando no pé do monte, Abraão fala para os servos, servos, fiquem por aqui. Nós vamos para lá e nós voltaremos. Nós voltaremos. Ele sobe no monte. O filho pergunta, pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo a faca. Cadê o sacrifício, meu pai? E o pai pega o filho, talvez o filho ainda sem compreender totalmente o que está acontecendo, amarra o seu filho, coloca ele sobre o altar, pega a sua faca e vai. Ele de fato ia matar Isaque. E nessa hora, o anjo do Senhor aparece e impede Abraão e fala, Abraão, Abraão, pare, agora eu sei que você é fiel.
agora eu sei, pegando o linguajar de Tiago, que a sua fé é de verdade, que é uma fé viva. Porque você não somente creu lá no capítulo 15, você não somente achou interessante intelectualmente lá no capítulo 12, você, de fato, viveu pela fé. Você estava disposto a fazer aquilo que parece impossível aos olhos humanos, porque você confiou em mim. E por meio da sua atitude, a sua fé foi confirmada. Por meio da sua atitude, é confirmado que a sua fé é verdadeira. E naquela hora, um cordeiro aparece preso nos arbustos e Abraão oferece o cordeiro, substituindo Isaque. A fé de Abraão nos mostra que o que Deus quer de nós não é apenas um assentimento intelectual. Eu entendi o que é fé cristã, entendi que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal, que Ele morreu na cruz por mim para pagar os meus pecados, que Ele ressuscitou por mim para me dar vida eterna, que Ele subiu ao céu e intercede por mim até o dia em que Ele vai voltar e dominar completamente todas as coisas e transformar tudo. Isso é a fé cristã, em resumo. Tiago sabe que algumas pessoas ouviam isso e acreditavam nisso, só que na hora do vamos ver, não conseguia ajudar um irmão da igreja que passava necessidade. Na hora do vamos ver, a pessoa se tornava egoísta, apenas queria cuidar do seu próprio interesse. A pessoa não estava disposta a colocar a fé que elas têm em um Deus que se sacrificou pelo outro, em prática, se sacrificando por um outro igual. O sacrifício de Jesus é surpreendente porque Ele é Deus. Deus se sacrificando por humanos pecadores inferiores, miseráveis, que merecem a condenação. Mas quando Tiago olha para a atitude humana, ela deve ser agora olhando para a cruz, olhando para o que Cristo fez e falar: se Deus, Jesus Cristo, santo, perfeito, se sacrificou por mim, verme, eu devo me sacrificar e cuidar do meu irmão que está do meu lado, que é tão ruim, tão perdido quanto eu. E o ponto de Tiago é o seguinte: se você não consegue se importar com o seu próximo, você não entendeu o Evangelho. Se você não consegue viver com uma fé prática, que demonstra por meio de atitudes o quanto você ama a Deus, amando ao seu irmão, você é um enganado. Você está completamente perdido. Por isso que ele fala: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. E aqui a grande polêmica desse texto é quando a gente quer ler o texto com base na teologia sistemática. Paulo vai falar o seguinte: ninguém é salvo por obras da lei, é pela graça. Ele fala isso em Tiago capítulo 2. Só que o ponto de Tiago aqui não é entrar no mesmo debate de Paulo. Não é porque um autor usa a mesma palavra que outro autor que o significado é o mesmo. Cada autor usa uma palavra com significado diferente. Quando Tiago está falando da justificação aqui, ele não está falando daquele ato inicial no qual você é perdoado e aceito na família de Deus, que acontece na conversão. Ele está falando da justificação no sentido do juízo final. Por isso que na semana passada, nos 2 últimos versículos, 12 e 13, ele fala o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo, do juízo final, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O ponto de Tiago é o seguinte: se a gente fosse colocar Tiago e Paulo numa mesa para conversar, o Paulo poderia falar assim: olha, quando você é pecador, perdido nesse mundo, e o Evangelho é apresentado para você, e você crê no Evangelho, Deus te acolhe pela fé e você é salvo. E aí o Tiago vai falar o seguinte: olha, mas não esquece, se você falar que você foi salvo nesse primeiro dia, mas você não viveu uma vida que evidencia essa fé por meio de atitudes práticas todos os dias, no último dia, você vai passar vergonha. Por quê? Porque no último dia, a ausência de provas de que a sua fé é verdadeira vai mostrar que aquela fé que você achou que foi real lá no passado, no dia da sua conversão, não era a fé verdadeira. Então, o ponto de Tiago não é falar que uma pessoa vai ser salva pelo que faz de bom. Não é isso. Uma pessoa é salva porque crê em Cristo. Só que quem crê em Cristo de verdade vai praticar boas obras. É uma coisa unida à outra, nunca de forma separada. Por isso que ele fala: verifique que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. Não é só por aquela fé que você teve no dia da conversão. Se aquela fé for real, ela vai ser acompanhada por obras, e as obras serão levadas em conta no último dia, como evidência da autenticidade da sua fé, de que ela realmente era a fé verdadeira. E aí ele vai terminar falando da história de Raabe, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E a história de Raabe é um pouco mais curta. Ela era uma mulher pagã que vivia em Jericó, uma terra completamente alheia ao nosso Deus, não conhecia o nosso Deus verdadeiramente. Só que a Raabe morava nas muralhas.
A Raabe, por ser uma mulher da vida, como a gente costuma dizer, ela tinha contato com muita gente. Muitos viajantes que chegavam talvez em Jericó, tivessem passado uma noite com ela. Talvez pessoas, comerciantes na feira, tivessem contado para ela do que estava acontecendo ao redor, quais eram as notícias mais recentes. E lá em Josué, capítulo 2, ela está na sua casa. E 2 espiãos do povo de Deus entram na terra de Jericó e são acolhidos por aquela mulher. E dentro de todo aquele acolhimento que ela faz, ela diz o seguinte para eles. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Antes de falar disso, ela está falando o seguinte: olha, eu não conheço vocês há muito tempo não, mas eu ouvi falar do Deus de vocês. As pessoas nas ruas, na cidade, têm comentado que tem um Deus que está conduzindo um povo de ex-escravos que saiu do Egito. Um povo que atravessou um mar com o pé seco. Um povo que venceu inimigos numerosos, que não seriam possíveis racionalmente terem sido vencidos. Um povo que vence inimigos 10 vezes maiores com a força de um homem só. E olha, eu acredito nesse Deus. Uma prostituta numa cidade pagã, no meio de centenas de descrentes. Ela ouviu falar do Deus verdadeiro e ela se rendeu a Ele. E na hora que os espias chegam, ela poderia entregar a eles, tem uma grande recompensa. Mas o que ela faz? Se escondam na minha casa. Eu vou enganar os guardas, para que não peguem vocês. E ela esconde aqueles homens, no fim ela fala: olha, assim como eu tive misericórdia de vocês, tenha misericórdia de mim. Eu creio no seu Deus. E lá em Mateus capítulo 1, nós ficamos sabendo que essa Raabe aqui é tataravó de Jesus. Jesus não tem vergonha de falar que na descendência dele tinha uma prostituta. Essa mulher, essa prostituta, um dia conheceu a Deus, se rendeu a Ele totalmente. E a fé que ela tinha no coração foi evidenciada como? Colocando a vida dela em risco. Os guardas chegaram na porta da casa dela. Raabe, a gente viu que tem 2 homens entraram na cidade e passaram aqui perto da sua cidade, da sua região. Você viu eles, por acaso? Não, não vi. Por acaso você não está escondendo eles na sua casa? Não, guarda, de forma nenhuma. Se a gente entrar aí e achar eles, a gente vai matar você e toda a sua família. Eles estão aí? Não estão, guarda. Se quiser olhar, pode olhar. Tudo bem. E seguir em frente. E por ela ter acolhido aqueles homens, despistado aqueles guardas maus que queriam acabar com a fé do povo de Deus, ela foi elogiada como heroína da fé. Uma das poucas mulheres da lista de heróis da fé de Hebreus 11. Por quê? Porque a fé que ela tinha no seu coração dentro das muralhas foi evidenciada, colocando a sua vida em risco e dando vitória para o povo de Deus através daquele acolhimento. E o texto vai nos falar, essa mulher, a meretriz Raabe, ela recebeu misericórdia. Por quê? Porque ela demonstrou misericórdia. O ponto de Tiago é o seguinte: não espere no último dia, no juízo final, Deus te tratar com misericórdia, se você não soube tratar com misericórdia quem está perto de você. Não espere no último dia ouvir do seu pai o seguinte: você está perdoado de tudo, se você é uma pessoa que não perdoa o mínimo. Não espere no último dia ser recebido no céu com braços abertos, se você tem braços fechados para recolher, aceitar aqueles que estão precisando de um abraço. A nossa fé deve ser evidenciada com atitudes práticas. Se não for assim, a nossa fé é inútil e morta, segundo Tiago. É uma fé que nos engana. É uma fé que é mentirosa e não é a fé verdadeira. Por isso, meus irmãos, Tiago resume no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que a gente pode trazer de aplicação a partir disso que nós vimos essa noite nesse texto? Em primeiro lugar, será que você tem se enganado? Com uma fé muito robusta teologicamente, muito rica de conteúdo, cheia de conhecimento, cheia de argumentos, cheia de, história de grandes e grandes momentos que você falou muito bonito da parte de Deus, mas que tem pouquíssimos registros na sua história dessa fé encarnada em atitudes práticas. É muito fácil se enganar. É muito fácil você estudar, assistir um vídeo, ouvir um podcast. Difícil é você gastar o seu tempo, o seu amor, o seu dinheiro, tudo que você tem, para servir quem está do seu lado. Não se engane, é muito fácil de se enganar. Tiago escreveu isso para uma igreja. Não era para os religiosos desviados da igreja, desigrejados por aí que se iludem. É para a igreja. Tem pessoas aqui hoje que eu suspeito
digo por pessoal, por contato com essas pessoas, que talvez estejam se enganando. Tem uma fé até bonita, esteticamente, no diálogo, mas na prática, eu mesmo, e talvez muitos irmãos aqui da igreja nunca viram uma atitude de misericórdia. É muito sério esse perigo. Brincar com isso é brincar com o juízo final. Brincar com isso é brincar com o inferno, é brincar com a ira de Deus. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, se você acredita em muita coisa da palavra de Deus, estuda muita coisa, glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Continue assim. Mas não deixe o conhecimento te enganar. Eu já falei algumas vezes para vocês, um dos folhetos evangelísticos que mais marcou minha vida era aquele Errou o Céu por 45 centímetros. Se você já ouviu, peço sua misericórdia para ouvir de novo. Era um folheto que falava assim, você vai chegar no último dia e Deus vai falar o seguinte para você, você errou a salvação por 45 centímetros. E a pessoa vai perguntar, como assim 45 centímetros? É que a distância daqui para cá. É muito fácil saber muita coisa. Os fariseus sabiam, os demônios sabem. Pensa no seguinte, quanto tempo os demônios existem? A depender do quanto tempo você pensa que a Terra existe, a criação aconteceu, talvez 7, 10 mil anos, 14 bilhões de anos, sabe-se lá quanto tempo os demônios existem, muito mais do que a gente. Eles já viram muita coisa. Eles sabem de muita coisa. Eles sabem até mesmo do futuro, que nem o livro de Atos nos mostra, de alguma forma eles conseguem até prever um pouco do futuro. Mas eles serão todos destruídos pela ira de Deus. Nós que temos um conhecimento muito inferior, às vezes intelectualmente, do que de um demônio, temos o privilégio que eles não têm, de mostrar para um coração arrependido práticas que vão mostrar que o pouco que nós sabemos é suficiente para mudar a minha postura. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, não se engane. Não erre o céu por 45 centímetros. Não é questão de não estudar, não é questão de não buscar, não é questão de não conhecer. Faça tudo isso, igual Jesus fala, mas sem desprezar estas coisas. Dê o dízimo, mas não despreze a justiça, a misericórdia, o cuidado com o órfão e a viúva. Não faça o externo da religiosidade sem o interno. Una as duas coisas. O Tiago fala, é o corpo e o espírito. Só corpo, só espírito é morte. Corpo com espírito é vida. Por isso, busque unir o pouco que você já sabe com a sua atitude hoje em dia. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo fala com você. Já falamos disso algumas vezes aqui nos últimos meses. Sabe aquela voz que no seu coração fala que você está errado quando você faz algo errado? Não é um senso de moralidade construído pela sociedade ocidental judaico-cristã. Se você de fato é filho de Deus, é o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O problema é que a gente pensa o quê? Isso é coisa da minha cabeça. Deixa isso para depois. Não preciso lidar com isso agora não. E o Espírito Santo está lá. Você tem que pedir perdão. Você tem que consertar isso na sua vida. Você tem que parar de fazer isso. Você tem que voltar para a igreja. Você tem que ficar firme. Você tem que arrumar tal área da sua vida. E o que a gente faz? Isso é coisa da minha cabeça, deixa para lá. E o nosso coração vai ficando cada vez mais duro, mais surdo para a voz do Espírito. Até o dia em que, como o autor dos Hebreus fala, você perceber que você nunca foi crente. Você foi só alguém que estava no meio da bagunça, a bagunça santa, no meio da congregação, no meio da festa, mas que nunca foi convidado de fato. Era um intruso na festa. E no último dia, não haverão intrusos no céu. Por isso, busque unir a fé com a sua prática. Mas agora, se você está sofrendo, se isso tudo bate doído no seu coração e você percebe que é para você e que você tem que mudar a sua vida, saiba o seguinte, Deus é o primeiro interessado no seu crescimento. O arrependimento vem do Senhor. Se hoje essa mensagem dura da parte de Tiago, que eu tento reproduzir aqui com o máximo de fidelidade que eu posso, feriu o seu coração, saiba que o mesmo Deus que te feriu quer te curar. O mesmo Deus que te deu um chacoalhão hoje, é o mesmo Deus que está falando assim, filho, vem, para de fugir, para de me negligenciar, para de ser surdo à minha voz. Eu quero você aqui, perto de mim, perto do meu coração, abraçado, junto da família da fé. Se você hoje pensa que você está fraco e que isso aqui é demais para você, você tem um Deus que não vai pisar a cana quebrada, não vai esmagar aquele foguinho, resquício daquela brasa que sobrou. Jesus se agrada em fazer com que brasinhas e galhos quebrados sejam restaurados e cresçam no poder do Espírito Santo, para no último dia serem mostrados como evidência do quanto Jesus é poderoso. Por isso, se hoje essa mensagem te feriu, deixa o Espírito te curar. Acolha com mansidão, como o próprio Tiago falou, toda a bondade do Senhor. Se entregue a Ele com fé, se arrependa e busque mudar constantemente o pouco que você consegue, mesmo que de forma imperfeita, a sua vida. Porque certamente, se você é filho de Deus e Ele está chamando você para isso, Ele vai completar essa boa obra até o último dia, o dia do juízo.